algumas coisas que a gente gosta de fazer quando a gente preside campo. Uma delas é esse lado professor, né, de dar aula, que a gente sempre gostou, mas que, devido às atividades como presidente de campo, fica sempre difícil. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus está me dando hoje, de poder dividir um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, estudando, fazendo cursos com os alunos do Ceifa, né? Com um assunto muito interessante, como todo assunto bíblico, né? Assim, parece uma redundância minha, toda vez que eu vou dar uma doutrina, um ensino, sempre eu falo a mesma coisa, um assunto de suma importância, de tão rico que é todos os assuntos que envolvem Bíblia e que envolve também a teologia. Eu desejo sucesso a todos os alunos, que vocês possam, de fato, estudar as apostilas, pesquisar, né, o assunto extra-apostila, porque é impossível a pessoa que idealizou a apostila colocar tudo que tem do assunto dentro da apostila, tem que resumir mesmo, né? Porque é impossível colocar todo o conhecimento que existe sobre o assunto, tá? Então, hoje nós vamos falar, já foi orado tudo, né, pastor Diogo? Teci alguns comentários dos alunos. Ele ia deixar nas suas mãos, desde o momento do céu até o final. Vamos lá, próximo. Eu entendi que não foi feita a oração ainda, é isso? Não ouvi. Não, não foi da oração ainda, viu? Pronto, pois vamos fazer uma oração, né, para a gente começar, tá? Tá certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queremos te apresentar, Senhor, esta aula, que o teu Espírito Santo possa nos direcionar da melhor forma possível e passar, meu Pai, o conhecimento de uma forma que possa ficar claro no entendimento de cada aluno que nos acompanha nesta aula, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, eu acredito que todos os alunos estão me ouvindo. Quem está me ouvindo, manda um joinha aí para mim, por favor. Bora ver se sobe aí os joinhas. Pronto, o Francisco está ouvindo. Quem mais? Né? Adriana ouvindo. Fabiola Miranda ouvindo. Quem mais? Todos ouvindo. Herbert, muito bem, vamos participar. Raimundo, todo mundo participando. Meus queridos, pastor, nós temos quantas pessoas na aula hoje, pastor Diogo? Tem 20 pessoas. Quantos? 10. 10. 10 pessoas nos acompanhando. Pronto. O William também está participando agora. Meus queridos, a aula de hoje, como vocês já devem ter lido nas apostilas de vocês, quem já teve aula comigo sabe que eu saio um pouco da apostila, a gente fica dentro do assunto. Eu li a apostila, né? Claro que eu não ia ser tão irresponsável, li lá, mas eu não gosto de ficar preso à apostila. Por quê? Porque o aluno ele tem que estudar a apostila, isso aí é o básico. Então, se a gente vai trazer uma aula e repetir a apostila para vocês, fica algo vazio, não agrega nada de conhecimento para vocês. Tá? Então, a gente procura sempre trazer algo extra, apostila, durante a aula que a gente vai trazer para vocês. Eu vou ser bem objetivo nessa aula, até porque eu já começo alertando, acredito que a última aula que eu trouxe para os irmãos foi sobre escatologia, não lembro, mas quando a gente traz aula como essa de hoje, a gente sempre gosta de fazer um alerta para quem estuda teologia. Tá? Existe um texto sagrado que eu carrego para toda a minha vida,
que a gente tem que ter muito cuidado para não querer saber mais do que convém. Existem assuntos na Bíblia que eles fogem vamos dizer assim, a nossa capacidade humana. Eu creio que o próprio Deus, quando ele permitiu que esses assuntos fossem abordados de formas teológicas, ele colocou um risco, uma linha, para que o homem não pudesse passar daquela risca. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado de não querer ir além daquilo que a Bíblia diz. Quando o assunto ele afunila muito, a Bíblia está dizendo para você o seguinte: olha, esse é seu limite. Volte daí. Não passe dessa linha. Porque se você passar, você começa a entrar em heresia, em achismo. Então, é um cuidado que quem estuda teologia tem que ter. Tá? Você não pode criar teorias que não têm argumento bíblico. Então, tudo aquilo que você, como teólogo, e vocês vão se tornar teólogos, né? E como teólogos, vocês vão ser formadores de opinião e doutrinadores também, né? Para quem não sabe, doutrinador não é só aquelas pessoas que sobem no púlpito e dão uma doutrina. Doutrinador é todo aquele que cria um ensinamento baseado na Bíblia. Então, ele cria um ensino em cima do que a Bíblia diz. Ele pode escrever um livro sobre isso, ele pode ensinar sobre isso. Então, ele é o quê? Ele é um doutrinador. Então, vocês serão doutrinadores. Então, como doutrinadores, vocês têm que ter muito cuidado com esse limite que eu estou falando aqui. Tá? Quando você entrar em um assunto bíblico, que ele vai afunilar, e quando vai chegar um momento em que você tem que parar e dizer, ó, daqui para frente, é algo que Deus não quis revelar. Tá? Então, quando a gente vai falar, como hoje, da natureza de Cristo, ela é um mistério. E é um mistério onde nem tudo a Bíblia está revelando. Tá? É como a escatologia, é como o livro do Apocalipse. Então, quando a gente não tem esse entendimento que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente começa a querer adivinhar, começa a dar chute. E é assim que se cria heresias, né? Falsas doutrinas. Então, a gente tem que ter a humildade de abrir a boca e dizer, olha, é até aqui, daqui não dá para passar. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Tá? Porque a Bíblia não fala. Eu não posso querer saber o que a Bíblia não me diz, o que a Bíblia não me fala. E a natureza de Cristo, ela é um mistério. Tá? Ela é um mistério que, por exemplo, a gente estuda dentro da cristologia, e há muito tempo que eu estudo cristologia, desde os meus 15 anos de idade, né? Para quem não sabe, eu já estou aí na casa dos 50, então já tem bastante tempo. Então, é uma matéria que está dentro da cristologia, a natureza de Cristo, tá? Ela ainda é um mistério. Nem tudo pode ser explicado sobre isso, até porque é algo inédito. Nenhum outro homem na Terra, tá? Eu quero dizer também que se alguém quiser perguntar, pode dar uma chamada que a gente permite, tá bom? Jesus foi o único homem na Terra que teve essa dupla natureza. Nenhum outro homem, nem Moisés, nem Davi, tá? Nenhum outro, nem os nazireus, tá? Nem os nazireus, nem Samuel, nem Sansão, não. Todos esses homens que eu estou citando, eles eram 100% homens e só isso. Tá? Então, Cristo, ele foi o único homem que pisou na terra, que ele teve uma dupla natureza. A natureza humana e a natureza divina. Tá? Isso é um mistério, é como a trindade divina. Tá? Por que tem gente que até hoje bate cabeça com a trindade? Porque é um mistério. Quando a Bíblia apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um só, e quando o homem começa a querer entender isso dentro da sua capacidade limitada, ele começa a esbarrar num bocado de coisa, ou ele inventa,
ou então ele reconhece que Deus não quis revelar isso. Então, não é diferente quando a gente fala dessa natureza, dessa dupla natureza de Cristo, né, que a gente chama de hipostática, né, que é essa união de natureza de forma substancial, das duas naturezas, a humana e a divina, em Cristo. Ou seja, Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Tá? Isso nós temos como provar diante da Bíblia. E é isso que nós vamos estudar. E outra, é isso que interessa. Né? A gente vai aqui até 10h30 conversar com vocês sobre o que interessa. O que é que interessa dentro da teologia? É aquilo que me faz crescer como servo de Deus, como obreiro, tá? E aquilo que faz a igreja de Cristo crescer. Então, quando foge desse tripé, não nos interessa. Ninguém estuda a Bíblia para mostrar que tem conhecimento, ninguém estuda teologia para discutir, não. A teologia ela tem um objetivo, e o objetivo maior da teologia é o meu crescimento espiritual. Segundo, o meu crescimento como obreiro na casa do Senhor. E terceiro, o crescimento da obra de Deus com esse conhecimento que eu vou adquirir. O que fugir disso não interessa. Tá? E é justamente o que nós vamos falar, o que é que interessa sobre a natureza de Cristo. É você saber explicar, usando a Bíblia, e mostrar dentro da Bíblia que Jesus era, sim, 100% homem. Né? Por que isso é importante? Porque alguém pode dizer, não, ele não pecou porque ele era Deus. Né? Ele curou um paralítico porque ele era Deus. Ele curou um cego porque ele era Deus. Isso não é uma verdade. Nós sabemos que não é uma verdade. Né? Nós sabemos que tudo aquilo que Jesus fez como homem, nós também podemos fazer. As mesmas coisas que Jesus fez como homem, nós também podemos fazer. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus, ele viveu sem pecado, não pecou como homem. Pode um homem viver sem pecar? Pode, mas nunca conseguiu, né? Mas Jesus veio mostrar que pode. Ele veio como homem para provar para a humanidade que é possível ser homem, com as necessidades humanas, tá? Com todas as tentações, né? Fugiu a palavra aqui agora, sujeito a todas as tentações de um homem comum e não ceder às tentações, ou seja, tudo isso Jesus passou para nos mostrar que como um homem pode ser feito. Então ele era, dentro desse contexto, ele foi 100% homem dentro disso. E aí você precisa ter esse argumento bíblico, tanto para você fazer uma pregação, como para você evangelizar, porque você vai ser confrontado com esse tipo de coisa. Ah, não, mas foi Jesus. Não, peraí, Jesus ele foi 100% Deus, mas foi 100% homem. Então ele tinha essas duas naturezas. O único na Terra que esteve na Terra com essas duas naturezas foi Jesus. E como é que nós vamos provar isso? Né? Antes de eu começar a passar aqui as informações que eu tenho, nós poderíamos, quem sabe, aí ouvir alguns dos nossos alunos, né? Vocês poderiam, depois de ler essa apostila, que eu creio que todo mundo leu, né? Que não vale se inscrever no curso e não ler a apostila, porque aí você não vai aprender, né? Então, algum aluno aí se atreve a dar uma opinião, uma fala, de repente você é confrontado, não, mas foi porque ele era Deus, Jesus fez isso por ser Deus. Né? Então, qual seria o argumento que você usaria bíblico, né, para mostrar para essa pessoa que ele era homem, que ele foi 100% homem, sim? Alguém dos 10 aí que está nos assistindo se atreve aí a falar alguma coisa? Ou
ou os alunos que estão me acompanhando não puxam a mim, né? Eu sou um aluno que fala muito, participo bastante. Alguém falou? Muito Agora bem. não. Ninguém quer falar, então vamos lá, né? Como é que a gente consegue provar que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus? Vamos trabalhar primeiro a sua natureza humana, né? A sua natureza humana. Como é que eu vou provar que Jesus ele era 100% homem? Primeiro, pelo seu nascimento. Tá? Eu acredito que vocês estão com a Bíblia aberta. Se não tiver, eu peço que vocês peguem uma Bíblia para me ajudar na aula, por favor. Tá? Sobre o nascimento, o seu nascimento mostra, né? Começa a mostrar que ele era, sim, 100% homem. Porque se ele não tivesse que assumir essa identidade humana, ele não precisaria passar por esse nascimento, né? Ele apareceria como várias outras teofanias que nós temos na Bíblia, né? A aparição de Deus na Terra na figura humana. Eu acredito que vocês sabem o que é isso que eu estou falando, já devem ter estudado, né? E várias vezes a Bíblia mostra, né, seres divinos aparecendo em figura humana, mas ali eles estavam com uma natureza divina, mesmo com a aparência humana, a figura humana, mas eles eram seres 100% divinos. Mas Jesus foi diferente. Jesus ele teve que nascer, ele não foi gerado humanamente, mas ele teve que nascer biologicamente de uma forma natural, como eu nasci, como você nasceu, né? Se alguém tiver Bíblia aberta aí, pode abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo de número... Vou buscar um auxílio aqui meu também. Abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 1, versículo 25. Vamos ver o que está escrito neste Evangelho acerca do nascimento de Cristo, né? Que nos mostra que ele começa, então, né, a nos mostrar que ele era homem, sim, através do seu nascimento. E se ele quisesse vir como uma figura 100% divina, ele não precisaria ter passado por este nascimento natural, como eu e como você. Eu estou buscando aqui, se algum aluno quiser auxiliar. Não, pastor, eu achei aqui, a gente deixa você participar da aula aqui, tá? Amém, pastor? Pai do Senhor. Pai do Senhor, você quer ler, meu amado? Pode ler. Mateus capítulo 1, versículo de número 25. Nós poderemos ler vamos ler do versículo 20 até o 25, para ficar bem mais claro, né? A partir do versículo 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Seu alto, pastor. O seu alto está desligado. O seu alto está desligado. Nós temos um argumento bíblico, né, de que
Jesus ele teve que passar por esse, que Jesus passou por um nascimento natural, mostrando, né, que ele veio ao mundo realmente como homem, né? Porque, repito, de outra forma, Deus poderia fazer como em outros acontecimentos, né? Uma teofania de um ser celestial tomar forma humana e aparecer e depois desaparecer, tá? Mas não era nem era essa a ideia, e até porque foi até citado aí a profecia, né? Para que se cumprisse a profecia, a vinda de Cristo ela teve um objetivo. Qual era o objetivo da vinda de Cristo? Né? Morrer para pagar o preço do nosso pecado. E para que ele morresse, ele teria que ser homem. Ele teria que se fazer carne. Então, ele veio com um objetivo diferente das teofanias que a gente acompanha na Bíblia, que os seres celestiais tomaram forma humana com outro objetivo. O de Jesus, não. O de Jesus era outro totalmente diferente. Ele não vinha trazer uma mensagem, ele não vinha trazer um auxílio, não. Ele veio com uma missão. E para que essa missão fosse cumprida, ele teria que vir como um homem. E a chegada de como ser humano. E a chegada de um ser humano na Terra é através do nascimento. E ele cumpriu isso. Ele poderia ter aparecido no deserto de uma hora para outra, pregando, e depois pregar o evangelho, cumprir 3 anos de ministério, né? Mas ele não fez isso. Como foi que ele veio ao mundo? Ele veio através de um nascimento, como eu, como você. Isso prova que ele era 100% homem também, que ele tinha essa natureza humana, sim, né? Outra, sobre a sua infância. Jesus teve infância comum como um menino qualquer, que é coisas que às vezes a gente não para pensar. Aí, por isso que a gente não entende essa natureza humana de Cristo. Jesus teve infância, Jesus brincou como outra criança qualquer. Ele não nasceu andando, né? Tá? Ele não nasceu falando. Inclusive, eu sempre gosto quando eu prego em culto campal, eu sempre gosto de pregar sobre a maior história de amor que eu conheço. Eu não conheço outra história de amor tão grande de um Deus que deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou a sua grandeza e se fez carne. E nasceu numa manjedoura, né? E um Deus, criador de tudo, ficar ali quietinho, 9 meses, um Deus dinâmico, porque ele é dinâmico, tá? Quem conhece sobre cristologia sabe, da eternidade de Cristo, sabe que ele é dinâmico, ele não está na personalidade de Cristo ser um ser estático, ele é criador, ele é dinâmico, então ele teve que ficar ali 9 meses, né? Parado como uma célula humana no ventre de Maria, para que ele pudesse vir a nascer. Tá? Ele teve que mamar como qualquer bebê comum, de sentir fome. Ele teve que ser pego pela mão do seu pai para aprender a andar. Ele não saiu correndo porque ele era Deus, não existe isso. Né? Ele foi um menino comum, brincou como um menino comum, e até nós temos aí um episódio que ele se perdeu dos seus pais. Vamos abrir a Bíblia aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 41, versículo 41 e 42. Não. Eu esqueci de notar aqui o capítulo, mas eu vou achar aqui já. Espera aí. Tá? Se alguém achar primeiro do que eu, vamos ler. Você vai notando aí, tá bom? Você vai notando esses versículos, porque você vai precisar. Evangelho de São Lucas. Eu, na hora aqui de preparar o estudo na correria, eu esqueci de anotar só o capítulo. É o capítulo de número 2, tá? Procure na sua Bíblia aí, capítulo de número 2, versículo 41 e 42,
do Evangelho de São Lucas. Eu vou ler porque eu já achei aqui, tá bom? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, escute, 12 anos, a família foi à festa, como era hábito. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. Eu vou ler o 44. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta. Olha só. Porque julgavam que estivessem com amigos. Olha aí. Com quem Jesus... Eles julgavam que Jesus estava com amigos. Então, quer dizer, ele era uma criança comum, ou entre outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Né? Então, aqui está mais uma prova de que Jesus ele era um ser humano como eu e como você. Ele cresceu de forma normal. Né? Ele não foi um super menino. Tá? Não, uma vez eu até vi em um filme de Jesus, e é por isso que eu não gosto muito de filme, né? Onde, quando Jesus era menino, ressuscitava um passarinho, né? Então, aquilo ali não está na Bíblia, não existe na Bíblia. Jesus ele teve uma infância normal, como qualquer menino, ele brincou como qualquer menino. Ele tinha amigos como qualquer menino, mostrando a sua natureza 100% homem. Ele tinha um corpo físico, esse aqui eu acho que não precisa nem eu ler, né? Porque João, capítulo 1, versículo 14, é muito conhecido. Eu acredito que todos os alunos aqui do Ceifa já conhecem, quando diz que o verbo, se alguém quiser anotar, anota, né? Mas lá, essa aí dá para falar de cor. Que o verbo se fez carne, capítulo 1 de João, né? João, ele tem uma particularidade, o evangelho de João, né? E o próprio João também. E aí você vai ganhar essa extra aqui. Nenhum outro homem na terra recebeu revelações de Deus como João. Né? Você vê que ele é o primeiro na Bíblia a citar a eternidade de Cristo. Você não encontra outro homem abordando esse assunto a não ser ele. Quando ele diz no primeiro capítulo de João, que num princípio, ele fala do princípio de todas as coisas, era o verbo. Né? Verbo é palavra. Quem é a palavra é Cristo, né? Então, no princípio era o verbo. Até porque no original está a palavra, logos, que quer dizer palavra. No princípio, logos, palavra, né? Era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aí no 14 ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, Jesus ele tinha um corpo físico. Ele era um corpo físico normal, como eu e como você. Ele não tinha aparência diferente. Até porque quem já leu os evangelhos vai poder constatar isso, que ele era um homem comum, tá? Como eu e você. Então, ele tinha um corpo físico comum, porque ele era 100% homem, né? Ele tinha também emoções. Só que essas emoções são particularidades humanas, né? De homem. Lá em João 11:35, né? João 11:35 vai dizer que Jesus chorou. Se você quiser anotar, depois você vê, porque eu estou vendo que a hora aqui está passando e a gente ainda tem umas coisinhas para mastigar. Então, eu vou correr um pouco, não vamos precisar estar lendo todos os versículos. Mas lá em João 11:35 vai dizer que Jesus chorou. Ele se comoveu com a situação das irmãs de Lázaro. Né? E outra, não somente a situação, ele era amigo de Lázaro. Ele era amigo de Lázaro. Então, ele ali no seu lado humano, ele, diante daquela situação de luto, ele se comoveu com aquilo. Tá? Então, se ele tivesse ali na sua natureza de Deus, ele iria entender que a morte ela não existe para a natureza divina. Morte é uma coisa humana. Não existe morte no céu, não existe morte na eternidade. Tá? Então, essa palavra morte, ela é
ela é específica de nós, seres humanos. Luto, sentimento por morte, né? Então, isso faz parte do nosso... Pois não? Pastor Misael, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Francisco. Tô entrando aqui na aula, tá muito boa, rapaz. Pastor Francisco, rapaz, você tá aí, rapaz, que bênção. Aqui ajudando a pastora. Filipenses... Quero falar aqui Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Sim. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? Sendo obediente até morte e morte de cruz, né? Aqui, né? Um argumento bíblico que ele foi homem, foi 100% homem, né? E de muita importância para quem prega e principalmente para quem evangeliza. Porque as pessoas gostam de se esconder atrás da divindade de Cristo, né? Para justificar suas fraquezas, para justificar o que não faz. Não, foi Jesus quem fez, né? Mas não, ele foi 100% homem. O texto trazido pelo pastor Francisco, muito esclarecedor, né? Ele se fez servo, tomou forma de homem, né? Humilhando-se a si mesmo. Então, Jesus, ele foi 100% homem, com as mesmas emoções humanas, né? E, para findar aqui, ele morreu. E, como Deus, ele não poderia morrer. Um Deus não pode morrer, porque um dos atributos de Deus é que ele é eterno. Para ser um Deus, tem que ser eterno. Tá? Mas você vê que ele, como homem, ele teve que passar pela morte. Então, se ele não tivesse essa atribuição humana, se ele não fosse um ser humano, como eu, como você, ele não teria morrido, porque a morte não faz parte, tá? Da natureza divina. Como eu já disse aqui, ela não existe. Você quer ver quando nós chegarmos lá no céu, e existe até louvores que falam, né, que lá não vai ter pranto, lá não vai ter cemitério, lá não vai ter... Não tem, por quê? Porque morte é uma coisa humana. Tá? Essa palavra morte, ela foi criada quando os seres humanos passaram a existir. Quando os seres humanos não existiam, ela não existia. Porque só existiam seres divinos. Os seres divinos, eles são eternos. Tá? Tanto é humano que você sabe que o que morre é só o lado humano do ser. Nós somos seres humanos, mas nós temos em nós um espírito que ele também é eterno. Mas como homem, nós temos que passar pela morte. Jesus, para dar prova de que ele estava vindo como 100% como um homem, ele teria sim que passar pela morte. Amém? Alguma dúvida sobre a natureza humana de Cristo? Para nós passar para a natureza divina? Eu tenho mais 18 minutos. E eu tenho um costume feio de falar muito. Alguma dúvida? Levanta a mãozinha. Ficou bem explicado? Todos os alunos que estão nos acompanhando hoje conseguem provar biblicamente, sem achismo, né? Sem achismo, de que Jesus era, assim, 100% homem. Dá um joinha aí, pastor Diogo, todo mundo entendeu bem, que coisa boa, graças a Deus, né? Então, agora vamos passar para o lado 100% Deus, que ele também era 100% Deus. Porque algumas ações, algumas atitudes de Cristo, elas nos mostram isso, né? Elas vão nos mostrar que ele era 100% Deus. Mas aí a questão é o seguinte, sem achismo, de forma bíblica. Alguém pergunta para você, me mostre que Jesus era Deus. Me mostre que ele era Deus, me mostre na Bíblia. Eu quero argumento bíblico de que ele realmente era Deus. E ele mostrou isso, né? Nos seus anos que ele passou na Terra, né? Ele era Deus, porque até a própria Bíblia dá testemunho disso. Tá? Dá testemunho disso. É a Bíblia quem diz, não sou eu,
não são os pais da teologia, os primórdios da igreja, não. É a Bíblia quem diz que ele era Deus. Vamos no primeiro texto, Mateus 1, 23, né? Eu vou procurar aqui, se alguém achar primeiro do que eu. Nós vamos agora partir para provar de que realmente Cristo ele tinha a sua natureza divina e que ele era 100% Deus também, né? Vamos lá, capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamarão pelo seu nome de Emanuel, que traduzido, todo mundo sabe, até o bebinho do bar sabe essa tradução, né? Eu brinco muito, irmão, com coisas fáceis de entender na Bíblia, né? Mas, infelizmente, muita gente não sabe, por incrível que pareça. Eu me recordei agora de quando a Madureira estava começando, isso há 24 anos atrás, se não me falha a memória, nós estávamos em uma escola bíblica, e a Igreja Madureira ela era ali pertinho do Sarto, né? Pertinho do Sarto. E era uma escola bíblica, e estava pouca gente. E entrou um bêbado na igreja. Rapaz, esse bêbado desafiou os crentes que estavam lá. Esse bêbado desafiou da seguinte forma: para vocês não sabem nem o significado do nome Israel. E eu fiquei quietinho, esperando os irmãos responder, né? Porque é um nome tão fácil de saber o seu significado, né? Eu esperava que os irmãos respondessem, mas ninguém respondeu. Ninguém soube dizer que o nome Israel quer dizer príncipe de Deus, né? E eu me lembrei agora desse episódio, e eu brinco também que o nome Emanuel é um nome que todo mundo sabe que quer dizer Deus conosco. E já foi lido aqui, né? Que esse seria o nome escolhido para que Jesus recebesse. Já no seu nome, já está dizendo quem ele é. Ele é Deus conosco. O João, lá no primeiro capítulo de João, também vai deixar isso claro. Que ele é o Deus, ele é a palavra viva, ele é o Deus Filho, a palavra viva, o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, ele é Deus entre os homens. Mesmo estando em uma figura humana, mas ele continuava sendo Deus, né? No próprio nome que ele já recebeu, já vai deixar isso claro, né? Outra passagem bíblica, Tito 2,13. Se alguém achar antes de mim, vamos lá. Eu termino 10h30. Até porque eu saí de uma reunião agora, né? Estava numa reunião de campo online e durante todo o dia correndo, ainda tive essa reunião e agora a aula. Tito 2,13. Se alguém achar, pode ler para nós acompanharmos, por favor. Mas eu estou achando aqui. Dois, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo a Tito que Cristo é Deus. João 20, 28, vamos lá. João, capítulo 20, versículo 28. Eu disse a vocês que eu não ia ficar na apostila, né? Capítulo 20, versículo 28. Vamos ler aqui. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Eu tenho mais texto aqui, mas eu não vou ler, tá? Para nós ganharmos tempo. E tem textos e outros textos, né? Mas o que mais pode convencer alguém que duvide
de que Jesus ele tinha uma natureza 100% Deus, são os atributos divinos que só um Deus tem e que era manifesto nele. Tá? Esses são muito mais convincentes até do que os textos que nós lemos, né? Então, Jesus ele tinha atributos que só um Deus pode ter e ele declarou que tinha. Mateus 28, 18. Tá? Mateus 28, 18. É conhecido, mas se alguém quiser acompanhar na Bíblia, todo poder é me dado no céu e na terra. Ou seja, todo poder foi dado a ele, ou seja, onipotente. Esse atributo, onipotência, é um atributo que só um Deus pode ter. Tá? Onipotência é algo que só Deus tem. E Jesus, ele disse que todo poder estava com ele. Então, ele mesmo aqui se declara Deus. Quando ele diz que todo poder está com ele, ele está se declarando Deus. Ele está dizendo que ele é Deus, como de fato ele era Deus. Né? Onisciência. Mateus 9, 4, esse eu quero ler. É outro atributo divino que só encontra-se em Deus. Não é nem todo ser divino que tem esse atributo de onisciência, como todos nós sabemos. Por exemplo, os anjos, eles não conseguem ter, porque eles não são Deus. Somente Deus pode ter. Se alguém achar primeiro do que eu, me ajude, viu? Eu vou repetir. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 4. Que o meu travou aqui. Travou aqui o meu telefone auxiliar aqui, onde eu estava procurando. Alguém encontrou, por favor? Alguém poderia ler? Travou 1 minuto aqui. Alguém, por gentileza, é Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 4, onde Cristo vai mostrar a sua onisciência, que é um atributo divino. Jesus, sim, pastor, vou ler. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pronto. Então, quer dizer, Jesus conhecendo um pensamento. Quem pode, qual é o homem, qual é o ser humano natural que pode saber do que o outro está pensando? Né? Discernir pensamentos de alguém, se não for o próprio Deus. Né? É um lugar que só Deus pode entrar, só Deus conhece. Só Ele é quem sonda os nossos pensamentos. Só Deus tem esse poder de fazer isso. Então, Jesus, nesse momento aqui, ele está usando um atributo que era de Deus, mostrando que ele também era Deus. Tá? Quando ele consegue saber o que estava passando na cabeça dos demais que estavam ali. Né? Você quer ver outra coisa? Ele perdoou o pecado. Né? Jesus, ele perdoou o pecado. Mateus 9,6. Deixa eu ver se já destravou aqui. Um homem não tem poder de perdoar pecado. Jesus, ele perdoou o pecado. Mateus, capítulo 9, versículo de número 6. Versículo de número 6. Se alguém achar primeiro, irmão, pode ler. Eu quero fazer questão de ler esses textos aqui. Tá? Amém, pastor? Você pode ler, irmão. Ainda tem mais 5 minutos. Pois não. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 5, não é, pastor? Não, esse texto já outra coisa, além do que você já leu, já deu para entender, fica explicado, era comum Jesus dizer para quem ele curava: os teus pecados estão perdoados.
Então, ele, como homem, ele não poderia fazer isso. Ele só poderia fazer isso como Deus. Sendo Deus, ele poderia autorizar, olha, teus pecados estão perdoados. Como homem, não pode. Eu, por exemplo, eu sou pastor presidente, mas eu não posso perdoar pecado de ninguém. O bispo Samuel Ferreira, a autoridade máxima da Madureira, não pode perdoar pecado. Por quê? Porque ele é homem. Mesmo sendo bispo, mesmo tendo uma autoridade dada por Deus, ele não tem autorização, autoridade, ele não está revestido, ele não tem legalidade para perdoar pecado. Esta legalidade é dada somente a Deus. Só ele pode perdoar pecado. Mas Jesus, várias vezes, ele proferiu: os teus pecados estão perdoados. E todas as vezes que ele fazia isso, ele escandalizava os seus perseguidores, os fariseus, os saduceus, né? Porque os fariseus, os saduceus entendiam que ele estava falando ali como Deus. Ele estava se colocando na posição de Deus, que ele era Deus, mesmo sem ser reconhecido por aqueles. Tá? E eles se sentiam ali afrontados, porque ele viu Jesus se manifestando como Deus naquela hora, né? Como perdoando o pecado. E para fechar, a adoração, Mateus 28, 17. Né? Nós sabemos que os apóstolos nunca aceitaram. Pedro mesmo negou-se, né? Quando se prostraram nos seus pés, e ele mandou levantar. Te levanta, porque ele diz o quê? Eu também sou homem. E um homem não pode ser adorado, né? Adoração é algo que pode ser atribuído a um ser divino, né? Até porque a Bíblia ela tem como pecado você adorar um ser que não seja Deus, né? E um Deus verdadeiro, né? Um Deus verdadeiro. Mateus 28, 17. Deixa eu ver aqui. Mateus 28, 17. Quando os discípulos viram Jesus ressuscitado, eles adoraram a ele, né? Eles se curvaram diante de Jesus. Deixa eu ver o texto mesmo aqui na íntegra. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Isso é o texto 17 na sua íntegra, né? Então, ele como Deus, ele aceitou ser adorado, né? Não foi só nessa parte bíblica, não. Nós sabemos que a mulher Cirofinícia, quando ela acompanhou Jesus, que Jesus parou para atendê-la, o que foi que ela fez? Ela fez pedido ou ela adorou? Ela adorou. Pedindo, mas adorando, ela se prostrou. Então, Jesus, ele permitia, quem conhece a história de Cristo aqui sabe, Jesus diversas vezes ele permitia que as pessoas se curvassem diante dele. Diferente de Pedro, que não permitia, Paulo não permitia, todos os apóstolos, nenhum permitiam. Por quê? Porque eles entendiam que eles eram homens, como homens, eles não poderiam ser adorados. Então, a partir do momento em que Cristo ele permitia que homens e mulheres se prostrassem aos seus pés, ele estava dizendo: eu também sou Deus. Eu sou 100% homem, mas também eu sou Deus. Então, essa é uma atitude que ele tinha como Deus, não mais como homem. Tá? Então, se ele não tivesse essa natureza também divina de Deus, ele jamais aceitaria ser adorado. Ele jamais conseguiria saber, tá, do que aquelas pessoas estavam pensando. Tá? Então, isso mostra claramente, dentro do que nós estudamos aqui, que Jesus ele tinha duas naturezas, sim. Ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Se não tiver, a gente ora e vamos todos dormir, já que nós estamos todos na nossa casa, né? Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Se entendeu, sobe o joinha de novo, né? Dá para você hoje usar a Bíblia para provar que Jesus era, assim, 100% Deus? Pronto.
Aí, legal, né? Muito obrigado. Pronto. Pastor Diogo, agora só me resta dizer o seguinte: muito obrigado. Eu espero poder ter contribuído um pouco, né, para o conhecimento aí dos nossos alunos em relação ao tema, tá? A natureza de Cristo, esse assunto que envolve cristologia. Eu, como disse a vocês, eu leio a apostila, mas eu procuro trazer sempre algo de fora da apostila e peço a vocês que sempre leiam, tá? Nunca deixe de ler a sua apostila. É como quando eu dou aula em escola bíblica também, escola dominical, eu nunca vou dentro da revista, tá? Eu vou dentro do assunto da revista, mas a gente traz sempre coisas extra, porque eu acho assim, eu como aluno, se eu for assistir uma aula e o professor passar o que eu já li, eu acredito que ela não fica uma aula agradável, né? A gente quer algo mais, né? É levantar a mão, pastor. Rapaz, Dionélio, rapaz, tu tá aí, rapaz. Fala, Dionélio, presbítero Dionélio. A paz do Senhor a todos, especial a paz do Senhor, pastor Misael Monteiro. Eu estou acompanhando aqui desde o comecinho, cheguei um pouco atrasado devido ao trabalho, mas me permita aqui tecer um pouco comentário sobre a aula de hoje. É muito especial, muito maravilhosa. Inclusive, no início você deu detalhes que eu nunca parei para imaginar nisso, pastor Misael, que foi exatamente Jesus ter que esperar 9 meses na barriga de Maria, né? Isso aí me chamou muita atenção, viu? Eu nunca tinha realmente parado para perceber essa questão, né? Esses detalhes aí. E como você ressaltou muito bem sobre a natureza humana de Cristo, né? Que foi, no caso, nascimento vaginal. Existem outros textos também que eu sei que você poderia ter exposto, mas por causa do tempo muito resumido, realmente acaba tirando muitas outras lições que poderiam ser dadas, né? Mas nós temos ali o deserto, quando Jesus sentiu fome, nós temos ali, quando ele chega para a mulher samaritana e pede um pouco de água, ele estava com sede mesmo, porque ele era humano. Nós temos o cansaço dele ali também na proa do barco, né? No momento que eles estão atravessando o mar de Genezaré. E também o próprio Isaías, no Antigo Testamento, ele fala que Jesus era um homem de dores, né? E quando Jesus foi traído por Judas e foi levado para ser açoitado, crucificado, ele sentiu dores. E ele só poderia sentir dores sendo homem, né? Então, todos esses fatos a gente pode ver a humanidade de Cristo, né? E você ressaltou e aprofundou esse texto bastante bem, muito bem, aprendi bastante hoje. E também, principalmente, sobre a divindade de Cristo, né? Alguns textos também foram mencionados aqui, e um dos textos, pastor Misael, que eu vejo que também é muito forte, falando sobre a divindade de Cristo, é João 17:5, né? Que diz, Jesus estava fazendo uma oração sacerdotal, aí ele ora pelos discípulos e diz assim: Pai, eu também oro por aqueles que ainda hão de crer em mim. Só que no versículo 5 ele faz uma revelação, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso já mostra a divindade de Cristo, que ele é único Pai, né? Que realmente esse assunto escandalizava até como você mencionou, os fariseus, né? Que não acreditavam na divindade de Cristo, que ele era o próprio Deus também. E existem outros textos que vão falar exatamente sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando diz, façamos nós o homem, ali está no plural, indicando que Cristo estava com o Pai. Foi citado aqui João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz também, todas as coisas foram feitas por eles, as visíveis, as invisíveis, tanto nos céus como na terra. Então, isso mostra a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a aula de hoje foi espetacular, espetacular. E eu sei que dava para extrair mais de você, viu? Eu sei que dava para extrair, porque realmente, mas parabenizar aqui pastor Diogo, tá certo? Pelos nossos professores que estão somando conosco, que hoje foi uma aula espetacular, mas o que ficou marcado comigo mesmo foi essa questão dos 9 meses aí. Tem um mistério grande aí de 9 meses aí. Os 9 meses aí. Pastor Misael, muito obrigado pela aula. Aprendemos bastante hoje com o senhor. Amém. Eu aqui agradeço também a sua participação, né? Verdade, muitos outros textos bíblicos, até porque você não pode trazer nenhum tipo de doutrinação se você não tiver 3 textos que confirme, né? Então, a gente também tem, eu acredito, eu nem citei isso, que eu acredito que os alunos já têm
esse entendimento, né? Você nunca deve levar um tipo de ensinamento bíblico que você não tenha 3 textos bíblicos para que você possa ter o seu argumento verdadeiramente bíblico, para que não seja um achismo, né? Você não pode usar um texto isolado para fazer uma doutrina, tá? Para trazer um tipo de ensino para a igreja. Então, a gente citou só um aqui, mas a gente teve a cooperação aí também do pastor Francisco, o presbítero John Nelly trouxe vários versículos e outros que vão comprovar, né? E isso aí fica aí um gostinho de quero mais para os alunos, para que eles possam se aprofundar muito mais ainda em casa e transformar esse versículo em 3 e criar a sua linha de raciocínio, porque o Espírito Santo com certeza vai revelar muitas outras coisas relacionadas a este assunto que envolve a natureza humana e divina de Cristo e vai render a vocês muitos ensinamentos e muitas pregações. Deus abençoe, pastor Diogo. Quero agradecer aí, muito obrigado pela oportunidade. Estou só aprendendo aqui desses grandes homens. Louvado seja Deus, pastor Israel. Vamos achar que o. Bom, muito foi um prazer, doutor. E eu louvo a Deus como o Hélio, como o Herbert, você tiveram a oportunidade de frisar, né, esse conhecimento. Agora, você apenas colocou um pouquinho de doce na boca dos alunos e argumentou que eles assim buscassem. Isso é o papel do professor, a fomentar a busca desse conhecimento. É muito bom quando você coloca os ingredientes e o aluno faz o preparo, né, desse conhecimento. Louvado seja Deus. Lógico, como foi aqui falado, seguindo as regras, né, da hermenêutica, da exegese, a Bíblia interpreta a Bíblia, né? É muito importante quando o cristão ele vê isso como regra. Tem que ser uma regra de fé. Tem que buscar para alcançar o crescimento e o sucesso na sua vida espiritual. É muito importante buscar essa conquista. E não se busque a conquista dos braços cruzados. É aquela voz de Deus. Moisés olhou para o mar, se limitou ao mar, Deus disse: avança, segue em frente. Dessa mesma forma, o cristão, quando vai buscar o conhecimento, ele não pode se ilhar, né? Ele tem que realmente se esforçar. E é porque a Bíblia manda que cada cristão, né, esforça-se. E falou para Josué e também falou para os grandes da Bíblia. Muito obrigado, pastor Israel, por esse conhecimento, né? E eu acredito que é muito importante, né? E o professor apenas ele abre a porta, mas quem faz o processo do caminhar respeitando as regras da exegese bíblica, é muito importante buscarmos esse conhecimento. Que Deus abençoe. Eu queria muito que o Senhor nos orasse por nós, nos abençoasse. É muito importante, né? É uma liderança, né, forte, marcante, né, nas nossas vidas. E eu creio que seria, da minha parte, não olhar com respeito, né, a posição que esse servo de Deus tomou. Fique à vontade, pastor. Suas considerações finais e olhe por nós. Muito bem, obrigado a todos os alunos que aí, né, investiram um pouco do seu tempo para adquirir mais conhecimento, nos deram essa atenção, que Deus abençoe a todos. Só nos resta agora agradecer ao Senhor por mais essa aula. Vá em frente, continue estudando e que dentro do Seifra possam nascer grandes pregadores, grandes pastores, pastores presidentes, pastores locais e que, como eu disse para vocês, a teologia ela tem o seu objetivo e não pode fugir. Número 1, nunca esqueça. Se você não aprendeu nada comigo hoje, aprenda isso. Número 1, você está estudando com o primeiro objetivo de crescer espiritualmente.
Se você estuda teologia, mas tua vida espiritual não está melhorando, tem alguma coisa errada, tá? Primeiro objetivo da teologia é do estudo sobre Deus. Você vai estudar sobre Deus, conhecer mais sobre Deus, então tem que melhorar a sua vida espiritual. Seu cristianismo tem que melhorar, tudo que envolve sua vida espiritual tem que melhorar. Segundo, usar isso em benefício da obra do Senhor que ele começou na terra e ele entregou nas nossas mãos. Se o teu conhecimento não traz benefício para a obra de Deus, ele não serve para nada. Me perdoe dizer isso. Tá? Tem muita gente que está cheia de conhecimento, mas se a obra de Deus não é beneficiada com o seu conhecimento, de nada adianta. Tá certo? Então, que você possa seguir esses objetivos da teologia, cresça espiritualmente, use para que a obra de Deus cresça e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender mais sobre a Tua palavra, de aprender mais sobre Ti, Senhor, sobre o Cristo que esteve na terra, que se entregou por nós, que deixou o Teu trono, a Tua glória, para dar início, Senhor, a esta grande obra que o Senhor confiou aos Teus apóstolos, aos 12, aos 70, aos mártires do Evangelho, aos patriarcas da igreja, e agora está nas nossas mãos, Senhor. Então, que nós possamos, meu Pai, fazer bom uso da Tua palavra, bom uso do conhecimento, e, acima de tudo, use como uma arma poderosa para resgatar vidas da mão do diabo. Eu quero abençoar cada aluno do Ceifa, quero abençoar a direção do Ceifa, esse curso que tem feito homens e mulheres, pregadores, ministros da Tua palavra em todo o Brasil. Nos dá uma noite de sono agradável, debaixo da Tua mão poderosa, nos guardando e nos protegendo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez por tudo. Um beijo no coração de vocês. Sim, para todos. Segunda-feira, pastor Laércio Cavalcante, com todos os nossos alunos do CEIC. Sejam todos convidados a participar da aula do pastor Israel. Pastor Laércio Cavalcante. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos.